que os nossos mentores possam nesse momento se aproximar mais de nós, porque eles estão sempre muito próximos, nós é que nos distanciamos deles. E como que a gente se distancia do mentor? Quando os nossos padrões vibratórios, nossas ideias, nossos pensamentos são diferenciados nos padrões, nos critérios que o nosso anjo da guarda tem. As diferenças no mundo espiritual são mais vibracionais, não são físicas, não são os muros que separam as pessoas, e sim as vibrações. Se eles estiverem mais próximos de nós, é porque nós estaremos vibratoriamente com conceitos e critérios mais adequados para essa aproximação. E eles nos aproximando, eles elevam o nosso padrão mental e vibracional, e nós poderemos então sintonizar com os mentores, os trabalhadores espirituais desta casa. Desta casa que é uma casa que tem vários tentáculos, né? E esse último agora que me empolga, esse colégio Inovare, que eu fico empolgado de saber que vai ter um colégio onde vai poder levar princípios filosóficos, não necessariamente religiosos, mas da visão espírita, não diretamente, mas indiretamente, vibratoriamente. Então, com essa classe especial, eu fico até empolgado, porque são espíritos que vão ser talvez mais entendidos vibratoriamente, e vão haver muitas surpresas ali, provavelmente, nesse processo de aprendizado com essas crianças, porque elas terão um campo mais adequado para se promoverem o que elas puderem nesta encarnação. E nessa sintonia com esse grupo de espíritos muito grande, que acompanha o caminho da luz, pelos vários braços, escolas, abrigos, etc., podemos sintonizar e sentir que a presença deles nos envolve, para que nós possamos nos elevar mais vibratoriamente, porque quanto mais nos elevamos, mais ficamos próximos de Deus. E com eles pedimos também que nos liguemos em espíritos que estão na erraticidade, mas que estão no apoio ao planeta. Por exemplo, ligados à fraternidade de Dr. Bezerra de Menezes, ou mesmo Dr. André Luiz, e que essas fraternidades possam então se vincular conosco, nos ajudando a mudar nossos critérios, pensamentos, padrões de emoções e vibracionais, para que com isso nós sejamos, claro, nós beneficiados. Com essa sintonia pedimos que eles nos sintonizem com Maria, porque às vezes o canal direto conseguimos, às vezes precisamos de uns apoios para até chegar a Maria, e ela possa então nos envolver com seu manto de luz rosa e dourado. E esse manto de luz nos envolva com amor incondicional. No amor incondicional, primeiro para nós mesmos, depois no nosso mundo de relação. E com ela, como toda mãe, quando a gente pede, o filho atende, que Jesus possa nos atender nesse momento, nos irradiando sua luz branca, que nos envolve e que nos traz uma saúde mais plena, saúde que tem a ver com o nosso campo físico, emocional, social, espiritual, familiar e etc. O nome dele podia ser John, sei lá, ou Louis, mas ele era um homeless, ele era um sem-teto dos Estados Unidos, vivia na rua. E nos Estados Unidos, diferentemente do nosso país, existem situações de muito frio, onde tem neve, e era mais do norte dos Estados Unidos, não tanto do sul, né? Porque lá na Flórida, né? Lá em Miami, por exemplo, nós não temos neve, temos um calor danado, mas ele não, ele era um homeless lá mais do norte, uma cidade pequena, e ele percebia que naquela tarde, começo de noite, já de outono, iria ter muito frio, e ele precisava buscar um abrigo, um lugar para se abrigar durante aquela noite, porque senão ficar no relento poderia ter alguma dificuldade maior. E ele foi procurando, e ele sabia que a estação de trem da cidade era muito grande, porque na verdade tem a estação de trem, tem os estacionamentos dos vagões, porque é vagão de carga, tudo. Ele falou: sempre encontro um aberto onde vou poder pernoitar, dormir é mais quentinho. E foi isso. E como estava quase escurecendo, ele foi olhando, palpando e viu uma porta aberta de um vagão e falou: aqui mesmo. Entrou no vagão. Só que quando ele entrou no vagão, meio escuro, ele sentiu que a porta se fechou automaticamente. E aí ele começou a perceber, tinha um jeito dele se iluminar lá dentro, que era um vagão totalmente vedado. Um vagão totalmente vedado, a porta se fechou
parecia até uma geladeira. Antigamente a geladeira assim, né? Fechava automaticamente. E aí ele percebeu que poderia ser um vagão frigorífico. E ela travou sozinha a porta. Aí ele começou a ficar preocupado. E começou a bater na porta. E começou a gritar. Mas esse vagão estava um pouco distante da estação. E também não tinha janela, não tinha nada. Isolado. Ninguém escutava ele. Ainda mais era o final de tarde de uma sexta-feira, que lá também que nem nós. Sexta-feira à tarde você não encontra mais ninguém, né? Não pode ficar doente sexta-feira. Difícil ficar doente no Natal. Por favor, não fiquem doentes no Natal, tá? Espera um pouquinho e fala para o corpo depois, porque você não vai encontrar médico nenhum. Então ele começou a ficar preocupado. E aí ele começou a perceber, começou a ter uma sensação, um pensamento que os pés estavam esfriando. Ele falou: meu Deus, será que eu acionei um dispositivo do vagão? E ele começou a funcionar. E o frio, o gelo começou a subir nos pés dele. E ele começou a ficar preocupado. E cada vez mais pegava. E tentou fazer exercício. E não tinha nada. E ele encontrou uma espécie de giz, umas canetas. E começou a escrever. Falou assim: eu me distraio. Começou a escrever o que ele estava sentindo. O frio que veio subindo pelas pernas, modificando, dificultando a perna dele, de ele se mexer. Depois foi subindo no corpo, até o frio na mão. Eu sei que uma hora ele não conseguiu mais escrever. Um dia depois, quando foram no vagão, encontraram-no morto. Morreu. E aí, até aí, tudo bem. Mas tem um detalhe que eu não falei para vocês. O vagão estava desligado. Estava desligado. Mas na cabeça dele, no critério dele, ele achou, ele acreditou que estava ligado. O cérebro dele construiu, por aquele tipo de crença, um padrão onde ele foi morrendo de frio, porque ele acreditou e começou a ter todos os sintomas e morreu. Um prisioneiro americano condenado à morte, e lá às vezes eles fazem umas pesquisas científicas meio estranhas, mas foi convidado, ele ia para a cadeira da morte, foi convidado para que pudessem fazer uma experiência com ele. Se ele sobrevivesse à experiência, ele ficaria ali, não iria para a cadeira elétrica, iria ter prisão perpétua. Se não, morrer por morrer, a experiência poderia matar ali, é uma experiência que não ia ter dor. Se ele aceitar, ele falou: morrer por morrer, não vai ter dor, e eu posso ainda não morrer, tudo bem. Amarraram-no numa cama, tipo uma cama hospitalar, onde um braço ficava um pouco mais para baixo. E falaram: nós vamos cortar a tua artéria, e o sangue vai pingar. E nós queremos saber quanto tempo você vai aguentar esse sangue pingando. Se o seu corpo suportar, você fica vivo, tudo bem. Se não, fizeram um corte superficial, não cortando a artéria dele, um corte superficial. Só que existia um dispositivo, tipo um líquido, um soro embaixo, onde na medida que cortaram aqui, abriram o dispositivo. E ele começou a ouvir, cortou e começou a pingar. Ele está de costas, amarrado, corta aqui, ele sente pingar, o que ele acha que é? É o sangue dele. Não era. E foi pingando, foi pingando, foi pingando. Ele começou a se sentir mal, começou a ficar pálido e morreu. Porque ele acreditou que ele estava perdendo todo o sangue dele. O cérebro dele, entre aspas, foi enganado, proporcionando então uma reação química, que a gente diria o que? Psicológica. Convidaram 100 pessoas para experimentar um novo uísque que eles iam lançar lá nos Estados Unidos. E quem ia fazer o teste desse uísque, eram 100 pessoas convidadas. Olha, vocês estão convidados, 100 pessoas, vocês vão tomar uísque à vontade, uísque bom, padrão excelente. A gente só quer medir as reações do vosso organismo perante o computador da NASA. A NASA convidou o computador da NASA. O que vamos precisar fazer? Vamos tomar uísque à vontade, só que nós vamos ligar um eletrodozinho na gustação e no olfato, para ver as reações que vocês mandam para o computador. Tudo bem? Tudo bem. Uísque de graça, imagina, né? Bom ainda. Vamos lá. 100 pessoas fizeram fila,
queriam 500, não, só 100. Ligaram as pessoas lá. Só que eles pegaram um líquido, puseram lá um tingimento, uma água tingida, com gelo bonito. Aquilo tinha aspecto visual de uísque. O sensor, em vez de mandar a informação, vinha a informação do computador da NASA, onde o olfato mandava um olfato de uísque e um paladar de uísque. Mandaram uma mensagem. Depois da quarta, quinta dose, todos alcoolizados. Pior ou melhor, fizeram um teste de álcool. Tomaram água, né? Tudo bem. Estava aumentado o teor alcoólico no sangue. Se fizesse um bafômetro, não iam passar. Com água, o nosso organismo, em um laboratório completo, ele passa a produzir álcool aqui. O fígado vai lá e produz. Ué, está tomando álcool, vai ter que aparecer álcool. O que faz com que essas pessoas fiquem alcoolizadas ou chegaram a desencarnar? O padrão mental, o critério mental, eu vou chamar de crença. O que rege nossa vida? O mês passado eu falei da possibilidade de a gente ver milagres, de modificar, de colocar a nossa vida num padrão diferente. Mas o que faz eu estar mais saudável, menos saudável, mais próspero, menos próspero? O que faz? Os meus critérios, o meu conjunto de critérios internos, que a gente chama de crenças. As crenças são padrões mentais que nós utilizamos conscientemente ou inconscientemente, que definem o nosso padrão de vida. Quais os critérios que eu vou viver? Quais os valores que eu vou viver? Eu quero viver melhor. Sim, mas você está vivendo baseado em quê? E eu venho lendo algumas coisas desse nosso terceiro milênio, onde eu lendo um pouco de Apocalipse, algumas coisas para entender se eu continuo fazendo dívida para 2013 ou não. Não, porque eu comecei a fazer dívida para 2013, porque aí não preciso pagar, né? Vai usando agora. Se o mundo vai acabar em 2013, eu não preciso mais fazer. Mas não sei, eu acho bom não fazer muita dívida para depois de 2013. Porque nós precisamos entender que as mudanças são vibracionais. Quando Cristo fala, né, o informe Apocalipse, que os direitos ficarão ao meu lado direito e os outros ficarão ao meu lado esquerdo, o que ele está falando? Quais são os padrões, quais são os critérios? Como é que ele vai fazer divisão? Vai fazer questionário? Os anjos vão descer e vão fazer o questionário. O que você fez ontem? Você fez caridade hoje, amanhã? Não vai ser assim. É um padrão de critério que exala naturalmente na nossa vida e que vibra na nossa vida. Quais são os critérios? Eu tenho a sensação, viu, Marlene, que a gente precisa tirar o espiritismo do centro espírita. Aqui é muito fácil viver os critérios cristãos. O difícil muitas vezes é viver os critérios cristãos fora daqui. Porque como é que eu vou viver no meu trabalho? Quais são os critérios que eu vou viver no meu trabalho? Aqui é muito fácil. Não, aqui é perdoando o que se recebe, né? O amar ao próximo como a si mesmo, fora da caridade não há salvação, amar a Deus sobre todas as coisas, tudo bem. Mas e no meu trabalho? Não, meu trabalho é diferente, porque lá, sabe como é que é? Competição, né? Lá é uma competição desleal, lá não dá. Imagina, se eu vou amar o meu chefe igual a mim mesmo, não é possível. Como é que eu vou amar aquele crápula lá? Aquele lá é anjo do diabo, como é que eu vou fazer isso aí? Né? Vai, espera um pouquinho. Como é que nós vamos viver dois critérios, né? Quais são os critérios que a gente vai viver? E o que eu tenho percebido hoje em dia, que as pessoas vêm se urgenciando nessa proposta. Porque elas vêm, as que vêm buscando critérios novos de vida. Bom, quais são os meus critérios? Quais são os meus valores? Honestidade é um valor meu? É. Aí a pessoa vai trabalhar num lugar onde ela presencia situações desonestas. Ela começa a ficar o quê? Doente. Por quê? Porque ela tem um critério de ser honesta, porque ela vive uma filosofia de honestidade. Aí ela trabalha num lugar onde o pessoal tem uma outra filosofia, está havendo um choque de valores. O que são choques de valores? São choques de energia.